E aí, minha gente, o que podemos ver do episódio 3? Tá, a Yennefer vai atrás da Francesca. Essa sim é a Francesca, agora não troquei o nome. Eu chamei uma das outras lá de Francesca no episódio. Não, essa é a Francesca. Não sabemos se o Villefort tentou recrutar essa aí também. E se tentou e se ela recusou. Por que deixou viva? Ela simplesmente recusa a Yennefer. E a Yennefer pega e ignora e rapta ela. Como é que é? Legal que os caras não acharam isso problemático. Tecnicamente ela ignorou a agência da Francesca, né? E raptou ela e. Miga, foi isso tu. Ignorou a agência da mulher quanto a isso. Foi, segundo, né, deveria ser pelos né, o perfil quem faz as problematizações, né, no nível que vocês né, estão acostumados aí, vocês estão nas redes sociais aí, vocês já viram. E por sinal, depois ela pega e não vai embora, né? Quando ela pega, porque ela podia dizer, tu me trouxe aqui contra a minha vontade, sabe? Ela não brigou muito ali, ela podia ter, né? E não vai embora, simplesmente fica ali, sabe? Tipo, bom, talvez porque ela, essa eu não lembro que ela tava naquele lugar lá e ela tava num palácio bem bonitinho ali, sabe? Tipo, esconder. Algo que eu fiquei assim, eu fiquei assim, eu dei uma, quando eu vi, eu dei uma pausa e fiquei assim, não, cara. Eu fiquei assim, tipo, what the fuck, né? Que o dispositivo de bloquear os portais era o cara ficar ali drenando os magos até os caras morrer, tipo. Por quê, meu? Quando o cara. Meu, tu vê que quando o cara tá ficando sem para substituir. Porque o caos é uma coisa que se regenera, né? Tipo, que nem. É basicamente um nome que eles dão pra mana. Né? Pra energia pra mana, pro ki, pro chakra, etc. Né? Do universo ali, pra alguma coisa assim, sabe? Pra cosmo energia. Essas coisas se regeneram. Tipo, aquele cara que tava ali. Sabe? E daí vem isso é tudo que tu tem pra dar pela causa, né? Mais. Depois que o cara tá quase vazio. Pois é, e lembrando que aquele cara, ele não se virou cinza, entendeu? Tem vezes que os caras, quando eles se drenam a tal ponto que eles viram cinza. Aquele ali não, né? Ele foi jogado, ele se pulou, se jogou dentro do coisinho ali, né? O certo seria tirar ele dali e botar um outro e deixar o cara se regenerar, né? Até porque magos não são um recurso que é facilmente substituível, né? Tem que esperar alguém nascer que tenha aptidão pra magia. Crescer até não sei lá que idade, né? E ainda ser realmente treinado. Né? Não é que nem um arqueiro, né? Que qualquer um pode. Qualquer Zé Ruela pode treinar pra ser um. Tá? E ainda assim tem que ver quem é que vai ter o talento, né? Porque tem gente que, apesar do treino, tem mais talento que outros. Né? Magia, ser mago é mais. É mais ainda, porque não é. Tem que ter um talento pra magia. Tem que nascer com aptidão pra magia. Você não pode treinar alguém pra ser mago ou não. Apesar de que na temporada eles devem entender que a Aratusa ela tava aceitando meninas que não tiveram, sabe? Nenhuma aptidão pra magia. Sabe? Simplesmente o pai pagou pra elas ir pra lá, sabe? Eu achei estranho, tipo, what the fuck? O que elas vão fazer ali se não sabem, não tem magia? Tem como ensinar magia do zero pra alguém que sem aptidão? Sabe, tipo. Ficou meio what the fuck, entendeu? O jeito que a série ela não clarificou muito isso aí. Então. O cara desperdiçar. Nilfgaard desperdiçar os magos do jeito que desperdiça. Tipo, e pior, os magos topam, entendeu? Tipo. Sabe? Tipo. Sabe? Porque uma coisa. Porque não que não tenha, mesmo no nosso universo de ideologia, né? É o que os caras, né? Estão dispostos a morrer pela causa e coisa assim, sabe? Mas não é desse jeito, assim, sabe? Não é daquele nível tão sem necessidade onde eles podiam. Sabe? Vamos dizer,
um cara que tem que fazer, né, né, o cara, um homem-bomba, e o cara não tem opção de não, se explodir e sobreviver, fazer alguma coisa assim, tá? Aí os caras têm como botar a magia ali até um certo ponto e depois só fazer o revezamento, né? Então ficou algo muito besta. Sério, muito besta. Mesmo pode assim, ah não, é só porque o vilão é mal mesmo, mas daí o cara não tem que ser mal, cara, tem que ser burro, entendeu? Muito burro. O resto mais burro ainda de topar o plano e seguir assim, sabe? Tipo. Ah, pois é, já que ele é o mago mais poderoso que tem, sabe? Tipo o Voldemort da vida, por que, que ele não vai ali no portal e bota o poder dele ali pra bloquear o portal? Já que ele não tá fazendo nada, por assim dizer. E depois, quando tiver ficando sem poder, o cara só, sabe? Sai, sabe? Tipo. E a Yennefer tá só recrutando mulher, porque sim. Eles vão dizer, ah, mas no livro tá assim. Sim, no livro tá assim, ela tá só recrutando mulher, né, pro The Lodge of Sorcerers, né? E eles dão a desculpa de que eles acham mulheres, homens incompetentes para governar coisas relacionadas à magia. Ficou meio, pelo menos pelo que eu li, assim, da justificativa. Eu imagino se botasse né, um livro assim, ao contrário, sabe? Tipo. E eles botam assim, e não botam como se, tipo, ah, esse é um pensamento, sabe? Ah, sexista, são errados por pensar assim, sabe? Elas vão pagar muito caro por pensar, ah, se tivesse. Sabe? Porque, porque geralmente se fosse uma organização a fazer assim, os caras seriam uns vilões, assim, seriam uns malvadão, né? Ou seria algo a ser desconstruído. Sim, vamos dizer que no livro fosse, né, homens fazendo uma coisa assim e não botar mulheres assim na organização, coisa assim, e tivessem adaptando pra uma televisão, os caras já mudariam, eles fariam diferente, né, pra dizer assim, ó, né, vai ser o progresso, né, devido ao progresso, né, valores modernos, temos que mudar isso aí, né. Mas, aí para valores modernos e audiência moderna e coisa assim, eles não botaram eles tacando homens na organização, sabe? Mesmo que os homens ficassem de subalternos, né? Coisa que eles podiam fazer no livro também, eles podiam tacar homens na organização, mas os homens ficarem de subalternos, assim. Tipo, tu quer entrar, tu entra, mas tu vai ficar, né, mais de subalterno aqui na organização. Mas nem isso foi feito. Mas aqui, na série, eles não dizem. É simplesmente assim, tá recrutando só mulher porque sim. Simplesmente porque. Né? Pra mensagem de, vamos dizer assim, ícone feminino, né? Empoderamento, ícone feminino é só, né? Só a irmandade, só as mulheres, né? Não tem uma justificativa que nem tem no livro, por pior que seja. Por mais. Mas pelo menos entendeu? Elas têm o pensamento que eles não dizem se é válido ou não de os homens serem inferiores na governança da magia. Que até poderia, né? O cara pode criar o universo assim, poderia, né? Os homens são inferiores para isso e Deus. Porque sim, entendeu? Governar assuntos relacionados à magia. Assim. A Francesca diz que a filha foi sacrificada na forma para manter o poder dos homens. Eu assim, como se as mulheres estivessem no comando, vamos dizer assim, fossem rainhas governando, o sistema fosse assim, eles não iam ter a mesma, poderiam ter exatamente o mesmo pensamento, entendeu? De matar muito da geopolítica e coisa assim não seria muito igual e iriam querer matar a filha dela igual, entendeu? Porque sim, quem manda matar a criança é o Emir para tentar culpar a Redenia, né? Mas assim, se fosse mulheres no comando, uma imperatriz, uma rainha não faria isso, sabe? Tipo, não, claro que faria. Se bobear, faria até pior. Mas tem que ser uma mensagenzinha de, os homens, é tudo porque os homens são do mal, né? As mulheres seriam santas, né? Não fariam jamais, fariam isso. Tá, daí agora o outro cara lá,
capacho, capacho, entre aspas, do Emir, não, diz assim, bah, quem sabe tu casa com a falsa aí pra né, teu controle sobre Sintra, porque daí tu tá casado com a herdeira, né? E o cara até tem. Tá, essa ideia tem fundamento. Mas tu acha a verdadeira. Anuncia o casamento, mas tu acha a verdadeira antes do casamento. Sabe? Pra eu casar com a verdadeira. Mas, cara, mesmo se ele casar com a falsa, depois que ele achar a verdadeira, é só se livrar da falsa e tacar a verdadeira no lugar. E dizer, não, sempre foi essa aqui, entendeu? Tu que tá bloqueando. E por sinal, o Emir sabe disso, tanto que no livro ele casa com a falsa, de fato, né? Mas ainda ele quer a verdadeira. Entendeu? Quer dizer, vai a verdadeira, né? E, na verdade, ele não precisa casar com a verdadeira, né? Ele quer ter o filho com a verdadeira. Ele podia ficar com a falsa, caso ele tivesse se apaixonado pela. Porque fica aquela coisa, até diz que no livro é ambíguo se ele se apaixona pela falsa ou não, ou se é tudo só político, sabe? Porque ele podia ter o filho com a verdadeira, criar o filho da verdadeira com a falsa e deixar a falsa, deixar a verdadeira num quarto do castelo ali, ou até matar ela, se não precisasse mais, entendeu? Porque a profecia seria de ter uma criança, um filho com a verdadeira, entendeu? Ele não precisa, vamos dizer assim, ele não precisa dela em si, ele precisa mais da criança, né? Ele quer ter o filho com ela. E não porque o cara é um tarado, assim, é porque ele vai dar poder pra ele. Não assim, bah, tô doido pra comer, né? É mais porque quê? Pra segurar, ter a criança que, segundo a profecia, iria salvar o mundo e governar o continente. E segurar a linhagem dele pra ser, né? Que a criança venha da linhagem dele, não de outra pessoa também. Assim. Também dizer que a Síria é a criança da profecia, mas também a profecia dá a entender que o filho, os descendentes, o filho ou o neto da Síria, né, ou neto, teria um grande papel, sabe? Ser a criança ou ter um papel, assim, então a profecia tem umas interpretações, assim. Mas não é necessariamente que o cara é tão do mal, assim. Sabe? Não que o cara não seja do mal, sabe? Mas não é que o cara é um tarado, por assim dizer, propriamente. Né? Não que eu não possa ser também, né? Mas não é só por causa disso. Se não tivesse essa profecia, o cara não ia querer essa. Daí os caras vão ali numa vila. Legal, os caras da vila sabem que o Nilfgaard tá por perto, né? O Nilfgaard tá atacando vilarejos e coisas assim. Mas tá todo mundo ali de boa, não tem nenhuma defesa, não tem nada. Não sei se eles sabem que acham que não vão ser atacados porque não são importantes. Mas são, né? Porque não por algum motivo ataca o lugar. Por sinal, bem na hora, por assim dizer. Né? Não lembro se. Porque no livro aquilo ali do julgamento ali, da bruxa, aquilo ali tenta. Do cara salvar o Reds, né? Ajudar no julgamento né? E pegar o coisa em brasa. A única diferença é que não é, a que tá sendo jogada como bruxa não é irmã de ninguém, assim, no livro descreve como uma guria que é mentalmente, sabe, incapaz, meio ali, e que os caras acusam, acho que, de bruxa e barra de estar em conluio com um vampiro que tá da região, assim. Que, por sinal, por algum motivo, os caras sabem que tem um vampiro na região, apesar do cara que é o vampiro lá não agir como um vampiro, sabe? Não ir atrás de sangue e ficar na cabana sem fazer nada, sabe? Por algum motivo os caras sabem que tem um vampiro e dão a entender que não tem outro vampiro na região a não ser o cara que é o vampiro bonzinho. Tá? Então tem isso aí também. Daí meio que na hora H Ah, sim, por coincidência, os dois caras que eles acharam na estrada lá, que eu comentei, né, que os caras pareciam que queriam que o Geralt e o resto do pessoal perdesse a paciência e matasse eles. Os caras tão ali e tão botando pilha que a guria é bruxa, porque sim, sabe? Tipo, pura coincidência, são os mesmos caras.
Sabe aquela... eu sei que os caras tentam fazer uma crítica no nosso universo que teve, né? Acusações de bruxa e tipo, a acusação, tipo, como é que vai provar se é bruxa ou não? Teve umas coisas que seriam bem, sabe, nesse nível, assim, tipo, como é que vai. A prova é bem absurda, assim, não tem como provar a inocência, sabe? Seria algo impossível. Foi uma. Eu sei que no livro tá assim também, sabe? Foi pra ser meio que uma crítica, né? Ou pelo menos se tem né, a crença popular de que teria tido os julgamentos nesse tipo de nível, assim, né? Talvez tenha tido. Os próprios julgamentos de Salem, né? Só que por sinal em Salem a maioria das pessoas que estavam acusando eram mulheres, né? Apesar das feministas, né, as feministas muitas vezes, coisa a maioria dos acusadores eram mulheres, né? Eram mulheres acusando outras mulheres. Coisa mais irônica disso aí, isso. Claro, ali não era de né, não era estilo puritano de Salem, ali era estilo mais estilo Inquisição, né, talvez espanhola, ou coisa assim mais medieval, né, porque Salem era mais já pós-renascimento, né, se não me engano. Não, acho que o renascimento era mais, assim, era até mais, né, se não me engano. Tomei as datas. Não, a Renascença vem depois, né, é bem depois, então, né. Eu não quero me atrapalhar nas datas. Né? Então, mas daí também por coincidência, Nilfgaard ataca. Por sinal, Nilfgaard ataca umas horas assim, tipo, muito assim, tipo, o roteiro precisa, assim, os caras tão e o Nilfgaard ataca, assim. Porque o Nilfgaard podia ter atacado antes, podia ter atacado depois. Não, atacou justo quando os caras chegam ali, né? E no meio do ataque, os caras param, os anões aí, os caras param pra pegar e ralar, fazer né, com o padre, né? Não é que aquele cara não merecesse, sabe? Mas, tipo, meu, o ideal é os caras se juntar e sebo nas canelas, né? Não fazer coisa com o padre, sabe? Talvez até. E daí tá, a guria criança morre. O Geralt fica aí, vem, e por coincidência. Assim, todo mundo lá, por coincidência, vai um cara ali dar uma coisa no Geralt. Que não era uma. Sabe, ficar fazendo qualquer coisa ali, mas vão em cima do Geralt, né? Pá, né? O roteiro precisa. E o Geralt também, né? Um bruxo sentindo uma agulha pegar e não se percebe o cara vindo por trás dele pra fazer com ali. E derruba o Geralt com uma porrada só no. Né? Dá uma coisa pro Geralt, cai e já fica inconsciente. Com uma só porrada. De um humano comum, entendeu? E sim, e não matou, né? Porque assim que o cara podia veio e deu uma coisa na cara do Geralt, que deixou ele inconsciente, o cara podia ter vindo por trás e cortado a cabeça do Geralt, ou pegar com a espada e né? Por trás ali no coração do Geralt. Mas não, por puro plot armor, o cara só deu uma né, um golpe assim com o cabo da espada, né? Tipo, como se fosse, né? E o Geralt pegou, sabe? Que vai dizer que não, o cara podia ter chegado e né, cortado a cabeça, cortado a garganta, pá, né? Ralado o Geralt até não dá mais, assim. Mas não. Quer dizer, o plot armor, né, cara? O plot armor. Mas claro, também por grande coincidência, plot armor. Na mesma hora que os caras estão atacando, vem gente de rebeldes, guerreiros de Sintra. E vem sim, repelem um ataque dos Nilfgaard, né? E por algum motivo o cara acha que o Geralt e o resto ali são espiões, né? Pô, mas se os caras fossem espiões, eles iam estar participando do ataque. O cara não estaria, né? Sei lá, como é que exatamente eles encontraram o Geralt. Mas devem ter encontrado ele desacordado, assim. Tanto que o Geralt acordou já no campo todo amarrado. Quer dizer, não sei se o cara acreditava tava acusando o Geralt de ser espião. Mas podia ele não acreditar, sabe? Isso é só uma desculpa de querer matar o Geralt, porque ele culpava o Geralt lá pelo que aconteceu com a Ciri, né, sabe? Essas coisas que ele fala, a culpa é tua de que aconteceu com a Rainha Calante e etc. Sabe? Mas é legal que tá, o cara ia executar aí, sabe? Se não é o Dijkstra e os outros chegar, sabe?
porque achamos um bruxo, achamos um... O, eles estavam ali sob o, vamos dizer, a patronagem, que esses assim, eles não estavam agindo sozinhos. Aquela guerrilha de Sintra aqueles caras de Sintra estavam sobre, vamos dizer assim, um comando dos caras de Redene ali, sabe, que estavam dando suporte pra eles, né? Rodene. O rei ali, ou o Dijkstra, nem tinha visto ainda, sabe? Isso eu já tô falando coisa do episódio 4 já. Tô me adiantando, né? Tem a parte ali do luta do bruxo contra o caçador de recompensa, né? Tem mais de 2, quando o bruxo chega, tem pelo menos uns 3 corpos ali de caras ali. Mas o cara só tá com 2 medalhões, né? Ele fica com 3 depois que ele mata o cara. Por sinal, eu fiquei olhando aquela luta, eu não sei se o cara lutou bem, o caçador de recompensa, ou se o bruxo lutou mal. Que por sinal aquele bruxo só tava com uma... Mas eu chutaria que o bruxo lutou mal, cara. Me desculpa. Bom, eu acho que até o cara fala, né? Que dá a entender que o cara lutou mal. Tipo, você é uma vergonha, uma desgraça pra sua escola, sabe? Tipo, eu esperava que tu lutasse bem melhor, sabe? E eu sei que no livro não dá a certeza que o cara matou os... Ele diz que ele matou. Que o cara de fato tem 3 medalhões, assim, né? De bruxo. E que ele clama que matou, que ele alega, né, que ele matou. E dá a entender que pela habilidade dele é bem possível que seja verdade. E de fato que o cara é velho. E esse cara, que se o cara seria malvadão, esse cara não fizeram o rei swap, né, por coincidência. Também, né? Cara, não dá a entender que ele matava os... Se ele não diz que ele matou os bruxos só na, tipo, diversão, sabe? Que nem fizeram aí a Alissa. Por que ele se, tipo, diverte matando bruxos? Pois é, eu queria saber que eles podiam explorar um pouco mais desse cara. Porque imagina, pro cara ter tal habilidade como mero humano, entendeu? Tipo, o cara luta assim numa agilidade quase que, né? E desvia das flechas numa distância bem curta, né? Depois isso vai acontecer, ele desvia de... eu achei meio besta o cara precisar dos dedos pra lançar os sinais, né? Porque eu acho que eles fazem os sinais com os dedos, né? Não sei se não pode... Não sei se... Porque o cara vai lançar, corta os dedos. Pois é, podia ter tentado largar a espada e lançar com a outra mão, né? Que eu saiba, deveria ser poder com qualquer mão, né? Fazer, né? Não precisa ser com essa mão exatamente. Então... Pois o Calibre também não tentou tomar nenhuma poção, algo assim, né? E uma coisa, né? O cara tá velho, né, meu? Aquele cara teria o quê? 50, 60, 70 anos, né? Eu sei que uma coisa que é meio... Uma sociedade medieval... Hoje em dia um cara... É que no nosso universo um cara que é velho... O cara tem de fazer exames, né? Ver que o cara tá mal aí, de tomar vitamina. Não, né? Qualquer idade o cara pode fazer. Mas mesmo um velho pode durar mais e ter uma condição física bem melhor. Fazendo os exames e se cuidando mais e etc, né? Ali não é o tipo de sociedade que tem isso, entendeu? Talvez, assim, vamos dizer que o cara tivesse... Se um mago... fosse assim, como é que é no Solo Leveling, que um healer de ranking alto se pode fazer e deixar o cara mais... Um velho durar mais, assim, caso tenha algumas... Mas ali as magias de cura desse universo do The Witcher não é assim, sabe? Então como é que o cara velho tem isso? Um cara velho, idoso... Bom, velho, idoso é assim, não é? Totalmente humano, que não toma nenhuma poção, nenhuma coisa mágica, não tem nenhum amuleto, não tem nada... Amuleto que dê poder pra ele matar, não, porque ele tem os amuletos dos bruxos, mas não amuleto que dê nada, nenhum bust, assim, sabe? Como é que o cara é tão bom assim, sabe? Tipo, só porque é essa, e só ele é assim, sabe? Que não tem mais humanos que são tão bons assim, sabe? A tal nível, sabe? Tipo...
Então, né, acho meio forçado, entendeu? Que coincidência, né? O humano que tem essa habilidade toda e ainda tem a saúde de ferro pra manter toda essa habilidade na velhice, né? Vamos combinar, né? Pois é, o cara é tão. Ah, assim, isso, o cara é tão bom assim, meu. O cara já não devia ter se, tipo, acumulado uma riqueza a ponto de ter se aposentado como caçador, sabe? Porque podia dizer que o cara tava fazendo assim só por diversão. Ah, não, eu gosto. Mas não, o cara ainda tava fazendo pelo dinheiro as coisas, né? Que um cara que é tão bom. Por sinal, né, no livro fala, né, que o cara é tão bom e cobra tão caro que não é qualquer um que podia pagar pelos serviços dele, tá? Não é qualquer. Teria que ser bem abonado pra contratar ele em especial, sabe? Vamos dizer assim, no sentido assim, tipo, que tu paga por ele, tu pagava 5, 6 caçadores de recompensa, outros caçadores comuns, sabe? Ah, e por sinal, os ratos já tinham se livrado dele antes, né? E o cara não levou isso pro pessoal, porque ele podia dizer, não, bah, né? Porque ficou aquela coisa assim, bah, o grande Léo, não sei o que, deixou um alvo escapar, né? Foi ludibriado pelos ladrãozinhos, assim, sabe? Isso seria, vamos dizer, uma mancha no currículo do cara, sabe? Na reputação do cara. Então o cara ele já era pra ter ido atrás deles há mais tempo. Sem precisar dar, ó, tem uma recompensa pela falca que por coincidência está com os ratos. Sabe? Assim, até que por sinal eles só fizeram isso, né? Porque a falca deu uma humilhada na guria. Que até. Nos livros eles não se tem a parte da humilhada, né? Elas roubam a carruagem onde tá a guria e a mãe da guria. E por sinal a guria se comportou. Eu sei que ela é mimada, eu sou não sei o que, mas. Geralmente já podia dizer assim, por favor, não me mate, eu sou filho do nobre e meu pai pode pagar pela minha. Tipo assim, vocês vão lucrar qualquer nobre qualquer pessoa que não é um retardo, né? Vai dizer assim, ó, não vai falar grosso com gente que tá armada perto, assim, vai dizer assim, olha, pera aí, eu valho mais pra vocês vivo do que morto. Então, não me mata que meu pai, né? Papai tem dinheiro, sabe? E aí ela só ficou falando grosso com a guria. Não. Cara, também. Até pode dizer, ó, que vocês mataram um filho de um nobre. Pessoa nobre. Vai dar mais. Vai dar, né, o cara vai botar uma recompensa alta pela cabeça de vocês, né? Até pode falar assim, mas também já pode dizer, ó, pera aí, ó. Eu valho mais pra vocês vivo. E se vocês me matar, vocês ainda vão ter mais, né? De ter que ficar evadindo o caçador de recompensa, etc. Mas o legal é que a Ciri faz toda aquela. Ah, você é uma, né, princesinha, uma mimadinha, não sei o que acho que. Porque, bem dizer que a guria era o que a Ciri é. Talvez ela assim, bah, havia um reflexo do que ela era e não gostou, sabe? Porque a Ciri era meio que aquela guria no início, assim, sabe? Claro, talvez não tão mimada e não tão arrogante, sabe? Ela não tinha aquela arrogância que a guria teve. Que eu me lembro, sabe? E como os guardas demoraram pra chegar, né? Por coincidência, né? Não tinha uma escolta maior, né? A família do barão, né? Por sinal, né? A carruagem tava andando bem sozinhos, isolada ali, não tinha. Daí eles pegaram e derrubaram a árvore, mostrou. De onde é que os caras saltaram a carruagem e dizer, Falca, vamos lá, os guardas, né? De onde é que guardas estão vindo? Eu digo, mas como é que os guardas estão vindo? Né? Quem é que alertou guardas? Os guardas estão vindo de onde, né? Né? Alguém ligou pro 190 e os caras receberam a chamada, ó, meu, estão roubando a... Né? Ô 01, estão roubando a carruagem ali da filha do barão, 01. Ok, né? Ok, 02, tô indo pra lá, sabe? Porque eu sabia não, né? Tipo, só tava a carruagem ali, com só o cocheiro ali. Não tinha um guarda do barão, não tinha ninguém. Os caras tecnicamente não tinham pressa nenhuma, entendeu?
uma das coisas mais problemáticas, e não no sentido problemático que os ativistas costumam usar, mas no sentido da série que eu vi, fica muito um foreshadow de que esse cara aqui, esse Leite, vai trair o grupo. Pela Falca. Ele falou, ó, a Ciri não, a Falca não é que ela tá dizendo que é. Ele tá falando com gente ali, ele tá um cartaz ali, né? Falca procurado, vivo, não, dá a entender que o cara vai trair todo mundo, sabe? Mas no final das contas isso não acontece. Mesmo quando ele tem oportunidade, né? O Elcio, ó, meu, diz onde é que a Falca foi. Os outros estão mortos. Ninguém vai saber, sabe? O cara não, ele pega e não faz, né? Ele tenta ainda matar, sabe? Então ficou um baita de um foreshadow de que o cara vai sacanear todo mundo, mas isso não foi, sabe, não foi adiante. Porque se não, né, tipo, quem é esses caras então que ele tá falando, sabe? E tudo que ele deu a entender que ele tava, sabe, pra fazer e não fez, né? E a gente já sabe que o cara era um filho da pi, né? Porque ele tentou, né, né, a Ciri, sabe? Então boa gente o cara não, sabe, não era, sabe? Cara, não necessariamente, tipo assim, é que tu sabe, não, o cara podia ser estúpido, mas não ser traidor, mas geralmente, né? Se é o que se, né, se espera uma índole tão boa assim de, né? De que. Ah, uma coisa, aquele padre lá que ele não tava. Ele tava vestido mais como um padre católico, um frade estilo medieval do nosso universo do que um do fogo das religiões que tem no mundo do The Witcher. Que é que mais persegue bruxas e etc. Seria os do fogo eterno. Que não é aquela roupa ali. Entendeu? Eu não sei se no livro está descrito exatamente de que religião era o cara, sabe? Mas por probabilidade deveria ser mais os do cara do fogo eterno, né? Bom, acho que é isso aí. Acho que a nota para esse episódio dá para botar talvez uma nota 7. Acho que pouca coisa, não é tanto erro assim. Mas, né, sempre dá pra melhorar um pouquinho, né? Tem umas coisas forçadas, né? Por assim dizer, mas outras coisas dá pra melhorar, sabe? Pelo que eu entendi, os caras na loja meio que foram atrás da Ciri e reconheceram ela como sendo a Ciri, se eu não entendi mal, assim, sabe? Quando eles falaram, tá me confundindo com alguém, sabe? Daí os caras pegaram ela pegou e matou os caras assim, tipo, sabe? Antes que os caras falassem mais, assim, os caras nem chegaram a atacar ela, sabe? Mas, e o legal que... bom, mas isso já é coisa do episódio 4, né? Bom, é isso aí. Deem like, compartilhem, se inscrevam se não gostaram, pode dar o dislike, tá no seu direito, mas diga por quê. Ajudar o canal com qualquer coisa, tem da vaquinha, do Patreon, etc. Se quiser que eu faça análise de alguma coisa, também pode encomendar a análise ali, né, pelos... É isso aí.